Olá, meu nome é Lucas Crispim e eu vou apresentar hoje os resultados e perspectivas aí do projeto de pós-doutorado da superfície de energia potencial do LIS2, simulações de plasma e machine learning, tá? Esse é um projeto de pós-doutorado aí da FAPEMIG com apoio financeiro do CNPq que foi desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, esse projeto teve uma motivação, né? É, por quê, né? A pergunta que a gente queria responder, que a gente teve como motivação, foi por que construir uma superfície de energia potencial global para o lítio com enxofre, com duplo enxofre, e que essas baterias, né, de lítio e enxofre, elas possuem, né, apesar de aí serem a alternativa aí que está se colocando mais viável para as baterias atualmente, elas têm alguns desafios, né, e um deles é o Shuttle Effect, né, que é um efeito que se dá, né, que acaba acarretando a perda de eficiência da bateria e da vida útil dela, tá? E aí a gente, como o LS2 é aí um intermediário dentro do composto dessas baterias, a gente queria estudar essas rotas críticas, né, da combinação aí do lítio com enxofre, né, fazendo as suas reações, esse estudo. E a gente viu que isso necessitava de uma modelagem mais precisa, né? Essa CEP ia responder perguntas para nós a respeito aí desse desenvolvimento e dessa reação do triátomo do lítio com o enxofre aí, tá? E a gente também desejava criar, né, fazer uma abordagem híbrida para a construção dessa superfície, que é usar o DME, que é a expansão dupla de múltiplos corpos, junto com técnicas de machine learning para representar a superfície de energia global, tá, para o LS2. Então essa foi a nossa motivação. Na metodologia utilizada, nós utilizamos aí o cálculo de estrutura eletrônica para gerar, né, com métodos de cálculo aí, para gerar pontos aí de potencial, né, dada diferentes geometrias. Através desses pontos a gente vai fazer uma extrapolação para melhorar esses pontos, né, para alcançar maior acurácia. Fazer o ajuste analítico, né, usando o DMBE e quando possível usar o Machine Learning, né, para fazer o ajuste dessa superfície. E depois a gente fazer a caracterização da superfície para descobrir aí seu mínimo, os mínimos locais, pontos de cela, o mínimo global, né, da superfície. Bom, dito isso, né, depois dessa parte de cálculo de estrutura e o ajuste, era desejado que a gente fizesse aí simulações aí, pelo menos do tipo QCT, trajetórias quase clássicas, para cálculos de seção de choque e constante de reação, para a gente entender como que funciona a interação do lítio com enxofre, né, no triato. É mostrado aqui embaixo um ajuste de uma curva do potencial aí do lítio com enxofre, né, da diatômica, porque na expansão de dupla de múltiplos corpos partes dela é feita em cima do ajuste de dois corpos, né? Então uma parte desse ajuste é feita com isso, e aí que através desses pontos potenciais a gente conseguiu obter aí a superfície que se ajustou a esses pontos para representar aí nessa diatômica e também do lado o erro absoluto, né, do ajuste. Bom, as atividades realizadas nesse pós-doutorado foi dentro da atividade de construção da CEP foi a geração dos pontos, né, ab initio, utilizando uma base aí duas bases que a gente considerou, né, o AVTZ e o AVQZ, com nível de cálculo até o MRSI, né, o tipo de cálculo. Depois a gente fez um processamento e visualização do que foi alcançado, tá, com essa geração desses pontos. Inicialmente das diatômicas, né, do LS e do SS. Fizemos a extrapolação para alcançar um nível de acurácia desses pontos melhor. E fizemos uma investigação preliminar da superfície, até aqui é mostrado na figura, né, um corte, né, da combinação de pares aí do LI e do SS, em que a gente já tinha o entendimento que existia uma região ali que tinha um mínimo, né, usando como perspectiva esse corte. Então a gente utilizou as diatômicas aí para investigar e usando métodos de otimização para chegar nesse ponto de mínimo, tá? Bom, dito isso, a gente teve um problema
Pro, né, que é o software que a gente usa para gerar esses pontos, e teve que interromper essa investigação, né? Chegamos até essa parte, e a partir daí começamos a desenvolver, né, em paralelo, a simulação 1D, né, da descarga elétrica em argônio, dentro do entendimento aí dos experimentos de plasma, em que a gente propôs aí uma metodologia para fazer essa análise, em que a gente aplica aí, no caso a gente utilizou o argônio para fazer essa validação, mas em que a gente colocou aí toda uma metodologia para poder fazer o estudo aí da aplicação das descargas elétricas em gases, utilizando nesse caso o argônio, né? Também foi feito, né, com a coautoria minha, né, do bolsista, o estudo da combustão do metanol, né, que foi feito uma integração de um código que eu desenvolvi de fluidodinâmica, e o autor principal fez aí o estudo plasmocinético do metanol, né, a combustão do metanol. Nesse estudo eu fui o coautor. Também teve o estudo da resolução de EDOs, né, de EDOs de plasma, utilizando aí redes neurais, né, utilizando machine learning para resolver sistemas de equações diferenciais, tá? Então essas foram as atividades realizadas. Os resultados alcançados, né? Nós conseguimos publicar, né, a simulação unidimensional da descarga em argônio numa revista de plasma, tá? Esse trabalho ele também foi apresentado, né, esse mesmo trabalho ele foi apresentado no encontro de física de plasma e molecular na UFJF, em outubro de 2024. O trabalho da combustão do etanol, que eu sou o coautor, ele foi aceito para publicação na Combustion and Flame, né, uma revista especializada em combustão, tá? E a resolução das EDOs de plasma com machine learning, ele foi apresentado no workshop da pós-graduação de física em novembro de 2024. Então a conclusão foi, em relação à superfície do LS2, a gente fez uma investigação preliminar, né, via diatômicas, e permitiu aí mapear mínimos e pontos cella, né, pelo que a gente compreendeu, geometricamente a gente tinha um mínimo global, não alcançou mínimos locais e nem cella, né. Embora faltassem os termos de tríades devido aos problemas com o programa, a gente conseguiu ter um relativo satisfatório avanço. A gente conseguiu, né, publicar um artigo de simulação unidimensional em que a gente coloca essa metodologia de análise unidimensional de descargas elétricas em gás, né, em plasma, utilizando o argônio, né, em que a gente consegue obter vários parâmetros desse experimento, né. Isso pode ser muito útil, né, e utilizado para a gente poder expandir para outros gases, né, fazer outras análises. A combustão do metanol com a centelha elétrica, né, que foi um trabalho que utilizou o código desenvolvido por mim e que serve aí para a gente poder investigar a combustão do etanol em condições aí de velas comerciais de carro, né, porque é a condição que foi montada para esse estudo, tá? E a resolução de EDOs por machine learning, ela é uma perspectiva que traz um caminho diferente para a gente poder investigar as dinâmicas, né, de interação, por exemplo, das espécies de um gás utilizando machine learning, tá? Quais que são as perspectivas, né? Então, em relação à superfície do LS2, é incorporar os termos tríades, né, e fazer aí o estudo do QCT e as validações, né, tanto a espectroscópica quanto a eletroquímica, e o uso do machine learning nos ajustes da superfície, né? Existe essa perspectiva, essa possibilidade, então é interessante que a gente trabalhe sobre ela. E na modelagem do plasma de combustão, né, a gente pode, feito aí esse experimento D, a gente pode avançar para geometrias aí 2D e 3D, e para poder fazer a validação e apresentar esses modelos aí para a comunidade científica, tá certo? Eu gostaria de agradecer novamente ao CNPq pela disponibilidade do financiamento das bolsas, ao FAPEMIG pela disponibilidade do projeto para a gente, e à Universidade Federal de Juiz de Fora, que deu todo o suporte dos laboratórios, dos computadores, etc. Então, meu muito obrigado. Obrigado aí por essa apresentação. Tchau.